Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com grandes profissionais do cinema. Conosco hoje, Micael de Albuquerque, roteirista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A gente recebe também Constâncio Viana Coutinho, pesquisador e argumentista de um filme sensacional que está estreando no Brasil, Sequestro do Voo 375. Obrigada pela disponibilidade. Bem-vindo, Constâncio. Eu que agradeço, vai ser um prazer falar sobre esse filme com vocês. Então a gente começa falando que é uma história de um caso real de um avião que foi sequestrado para ser jogado contra a sede dos Três Poderes aqui em Brasília. E eu quero saber, Constâncio, como que surgiu essa ideia? Surgiu de um drama pessoal, né? Eu fazia um voo em Moçambique, de uma cidade chamada Tete, voltando para a capital de Moçambique, quando houve uma pane geral no avião, e ele chegou a apontar o bico para baixo e a sensação de morte foi iminente, assim. Eu sabia que alguma coisa ia morrer. Achei que ia acontecer, que eu iria morrer. E depois disso eu desenvolvi uma síndrome, um pânico de avião, não conseguia mais viajar de avião, e comecei a fazer uma pesquisa para saber como que os aviões caíam, por que caíam, falar sobre um pouco de manutenção de avião. E aí cheguei a esse caso do sequestro, mudei a direção do projeto, da pesquisa, e passei a pesquisar simplesmente sobre esse sequestro que aconteceu em 1988. Eu já trabalhava em televisão, eu tinha feito a cobertura desse caso, como praticamente todos os brasileiros esqueceram. Micael, eu queria saber de você, então, se você pode contar um pouquinho sobre essa história real e como que foi o processo de roteirizar esse estudo do Constâncio. Claro, essa é uma história real muito emblemática na nossa história, pouco conhecida, curiosamente, né, mas que todos os brasileiros deveriam conhecer por motivos claros. Ela tem um significado humano, político, artístico, cultural muito grande. E foi um prazer muito grande quando o diretor do filme, o Marcos Baldini, com quem eu já trabalhei em alguns projetos, ele já estava no processo de desenvolvimento do filme há um tempo, né? Tudo começou com o Constâncio tendo a ideia, desenvolvendo um argumento, fazendo muita pesquisa também sobre essa história. E aí o Lúcia Silvestre, o outro roteirista, entrou no projeto, escreveu algumas versões do roteiro durante um tempo, e depois ele saiu e o Marcos Baldini, diretor, me trouxe para o projeto e eu assumi e escrevi alguns argumentos e roteiros do filme daí. Então foi mais ou menos esse o processo, né, de muita pesquisa de todos os lados, do Constâncio, do Lusa e minha também. Conversas com pessoas que participaram desse evento, da Polícia Federal, passageiros, a filha do copiloto, um processo de muita pesquisa, porque é um filme muito técnico, né? É um desafio artístico, é um desafio técnico, a linguagem que eles falam e tudo, então foi um processo muito desafiador para todos os envolvidos, mas também muito prazeroso, principalmente quando a gente vê o resultado final do filme, que está todo mundo muito feliz. Constâncio, eu gostaria de saber de você. Eu assisti o filme, me encantei com o heroísmo do piloto. Você conheceu o comandante Murilo. Conta pra gente a sua impressão sobre ele. Era um homem realmente corajoso, como a gente percebe no filme? Ele era corajoso e modesto. Ele nunca se vangloriou. A gente teve um probleminha com a imagem do Constâncio, daqui a pouco a gente volta para ouvir essa resposta. Então, Micael, você me explica. Você estava falando que foi preciso fazer muita pesquisa, mas também foi preciso inventar muito, ou já há detalhes suficientemente impressionantes para contar essa história? Não, eu acho que nós sempre temos que ter certas liberdades artísticas e poéticas para desenvolver a melhor história possível. Nós não podemos mudar fatos, né? Mas o que acontece nas entrelinhas, nos bastidores, nós criamos bastante artisticamente por trás, né? Por exemplo, a personagem da operadora de voo, a Luzia, foi uma personagem criada. Aquela operadora de voo não existiu de fato.
Então, ela foi desenvolvida para que a gente tivesse uma história mais interessante, para que nós pudéssemos agregar uma personagem feminina de peso, que pudesse também ter essa contribuição na história fundamental, né? Então, nós precisamos, de fato, ter algumas liberdades artísticas e poéticas para conseguir contar essa história de uma forma artisticamente interessante e vibrante para o espectador. E em relação, por exemplo, aos atores e aos personagens, eu queria entender como que foi essa composição. Eu cheguei a ficar com pena em vários momentos, até do Raimundo Nonato, que é o sequestrador, e vocês conseguem causar na gente uma mistura de emoções que chega até a incomodar. Como que foi essa preparação? Nossa, que interessante essa pergunta, porque desde que eu entrei no projeto foi uma prioridade minha, muito grande, não pintar o Raimundo Nonato como um vilão. Eu sempre achei que ele fosse um antagonista nesse filme. Mas eu acho que uma pessoa que está na situação dele, um homem normal, que está desempregado, que está passando fome, que está vendo a própria família passando por necessidades, não que as ações dele sejam justificáveis de qualquer forma, elas não são. Mas eu achei que era importante, em conversas, né, que a gente teve com o diretor e também com o elenco, humanizar todos os personagens. E isso, claro, inclui o Raimundo Nonato, porque ele era um ser humano com falhas, com virtudes, com, enfim, características próprias, individuais dele. Então, o roteiro foi construído, desde essa etapa mesmo, com cuidado muito grande em passar a humanidade desse personagem. Não colocar um vilão, como em muitas vezes nós vemos em filmes de heist, de sequestro, sabe? O negócio é assim ou o negócio é assim. Não, a gente queria trabalhar com ambiguidades nesses personagens. Então, realmente a gente tentou ter esse cuidado e foi por isso até que o Jorge Paz, que faz o ator, o personagem do Nonato, se interessou pelo roteiro. Ele comentou comigo, com o Marcos Baldini, nosso diretor. Ele falou, quando eu li esse roteiro, eu entendi de onde ele vem, eu entendi a dor do Nonato, os objetivos dele, e aí eu senti uma conexão e pensei que eu poderia interpretar esse personagem. E aí foi um preparo muito intenso do elenco, né? Eles ensaiaram durante meses e é um trabalho muito físico, não só emocional, mas esse filme, particularmente, é um desafio físico muito grande para o elenco todo. Né? Eles giram de cabeça para baixo, ficam de ponta cabeça e são jogados para o lado. Então, foi realmente um desafio físico e emocional enorme para todos os envolvidos. E vocês conseguiram humanizar, então parabéns. Eu realmente tive essa sensação, acho que todo mundo que acompanhar e assistir vai se sentir assim também. A gente conseguiu recuperar o Constâncio aqui. Constâncio, como eu estava dizendo, eu assisti o filme, me encantei exatamente com o heroísmo do piloto e você conheceu o comandante Murilo. Eu queria que você contasse pra gente a sua impressão sobre ele. A impressão é de um cara que era super orgulhoso do trabalho que fazia, mas que não tinha nenhum ego por ter feito o que fez. Ele sempre se achou um piloto normal, que dizia que qualquer outro piloto na situação dele teria feito a mesma coisa. Mas, assim, todos os outros pilotos que conheceram, que tiveram contato com ele, sabem que ele foi um grande herói e que ele simplesmente era um cara muito simples, modesto. E, assim, o primeiro contato que eu tive com ele por telefone, em 2012 ainda, eu tive que parar a conversa, porque ele estava contando tudo que eu queria ouvir, mas eu não estava gravando. Então eu falei, não, comandante, espera, eu vou até você. Fui com a equipe para Curitiba gravar com ele morava em Curitiba, e gravei com ele uma entrevista que eu tenho guardada, claro, para um futuro documentário que eu pretendo fazer. Mas, assim, ele era um cara sensacional. Pessoa, como piloto, como ser humano, uma figura que, enquanto estava vivo, continuamos mantendo contato, era meu amigo, e eu ligava para ele sempre que podia. Infelizmente, ele faleceu em 2020 e não pôde, né, ver a homenagem que foi feita para ele. Mas a família está muito feliz com o que foi feito. Realmente foi um reconhecimento muito interessante, muito legal. Eu
Mais uma vez, parabenizo vocês. Agora, Micael, outra coisa que chama a atenção é o trabalho de ambientação, de caracterização, a trilha. Parece mesmo que a gente está nos anos 80. Eu queria saber como que foi esse processo. Bom, foi um processo realizado por uma equipe sensacional, né, de profissionais. O nosso diretor de fotografia, Heblin Júnior, o nosso diretor de arte, Rafael Roncone, e todos os outros profissionais envolvidos na maquiagem, na trilha sonora, com os efeitos especiais, o som. Eu acho que cinema é trabalho em equipe, é colaboração. Ninguém faz um filme sozinho. Então, nós fomos abençoados realmente com uma equipe muito preparada, entregue, que deu sangue para fazer esse filme. Claro que veio dessa ideia, desse argumento genial do Constâncio, né? Então, eu acho que, de novo, teve muita pesquisa de época realizada, desde as músicas, os artistas da época, as roupas e os automóveis, tudo foi milimetricamente pesquisado para que no filme a gente pudesse passar essa autenticidade de forma mais verossímil possível. E, Constâncio, esse caso ocorreu antes do atentado das Torres Gêmeas, mas apesar da dimensão, o sequestro do voo 375 não parece ter tido a importância considerada na rotina dos aeroportos, né? Pelo menos assim, no sentido de ampliação de segurança, ou fez alguma diferença na história? O que você acha? Não, fez muito pouco. Na verdade, assim, o aeroporto de Confins, Belo Horizonte, ele já tinha detectores de metais, mas não funcionavam. Eles faziam algumas coisas por amostragem e praticamente ninguém era verificado se tinha alguma coisa na bolsa ou no próprio corpo. Praticamente isso não existia. E esse caso, assim, acabou que não levou, não repercutiu muito, e uma coisa que a gente tem pesquisado, lembrado, e talvez o Micael concorde comigo, é que uma semana depois o Brasil teve a promulgação da Constituição, que foi no dia 5 de outubro. Então, tudo passou a ser esse foco. Os jornalistas, a imprensa passou a falar simplesmente da nova Constituição, porque a gente vinha de um governo, né, militar durante muitos anos, a gente não tinha uma Constituição, e isso veio. Então, assim, perdeu o foco, todo mundo parou para falar simplesmente de Constituição e de promulgação da nova Carta. E eu acho que isso foi um fator que afastou um pouco esse assunto do sequestro, que com certeza, se tivesse sido levado a sério, o 11 de setembro não teria acontecido. E tem esse detalhe também sobre o 11 de setembro que você comenta, porque apesar de não ter tido tanto efeito aqui no Brasil, acabou que serviu para inspirar o caso, né? Você estudou, pesquisou que existe essa possibilidade também, né? Constâncio. Fala sobre isso, Micael? Sim, o que ocorre foi que, só fazendo um adendo ao que o Constâncio acabou de falar, de fato, a Constituição de 88 foi promulgada exatamente uma semana depois desse atentado. E o interessante é que, quando o atentado ocorreu, a Constituição vigente ainda era uma Constituição do governo militar, de mais de 10 anos, 15 anos atrás. Né? Então, era um período de passagem, era um período meio nebuloso esse em que o Brasil se encontrava. Em determinadas circunstâncias, era uma terra de ninguém. A gente estava passando ainda pela redemocratização, a gente ainda não sabia exatamente quais regulamentos, quais ordenamentos prevaleciam ou não prevaleciam. Né? O Ulisses Guimarães e o constituinte dele já estavam desenvolvendo várias prerrogativas, vários regulamentos, mas eles ainda não haviam sido promulgados, então isso tudo ajuda a colocar esse ambiente ambíguo e acinzentado nessa história que realmente passa por essa transformação política e social muito grande. E o que ocorre em relação ao 11 de setembro é que, de fato, quando o Osama Bin Laden foi morto, eles encontraram no bunker dele matérias sobre o atentado do dia 29 de setembro de 88, do voo VASP 375. Ele havia estudado esse caso para se inspirar para o 11 de setembro. Então, é verdade o que o Constâncio falou. Se o caso tivesse sido estudado e analisado, né, de uma forma mais aprofundada, muito possivelmente
o atentado de 11 de setembro não tivesse acontecido. Infelizmente a sua imagem está travando um pouquinho, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Micael, antes de passar para o Constâncio, porque apesar de ser dentro de um avião, um espaço limitado, não falta ação nesse filme. Essas manobras aconteceram de verdade ou foi também uma licença poética, um efeito especial extra, só para dar um pouquinho mais de emoção? Bom, eu acho... Eu respondo ao Constâncio? Você, desculpa, você. Eu acredito assim, na verdade o Constâncio até sabe mais disso do que eu, porque ele pesquisou mais, só que os passageiros do avião, até onde eu saiba, eles confirmam que o piloto Murilo, de fato, realizou essas manobras, né? Parece que alguns setores dizem que é impossível realizar tecnicamente manobras como aquelas, um tunô e um parafuso com um avião daquele porte. Mas o que ficou constatado pelos relatos dos passageiros é que, de fato, o comandante Murilo realizou o tunô, realizou o parafuso e, assim, salvou a vida de mais de 100 pessoas que estavam a bordo daquele avião. Foi muito impressionante, né, o que ele conseguiu realizar num momento de tensão extrema, com uma arma apontada na cabeça e sabendo que ali ele era responsável por tantas vidas e por um evento, sabe, de proporções imensas, que nem esse. Agora a gente tem mais um convidado que acabou de chegar. Vou convidar aqui o outro roteirista desse filme, Lusa Silvestre. Muito obrigada pela sua participação. É uma pena que a gente já está terminando essa conversa, mas eu gostaria de saber, de agradecer a sua participação e saber um pouquinho mais sobre esse filme, os detalhes impressionantes, se eles foram suficientes para que o filme tivesse toda essa emoção. A gente estava falando exatamente sobre essa questão das manobras, então você como roteirista, foi preciso inventar muito ou já tem o suficiente para ser emocionante? Bom, primeiro quero pedir desculpa ao atraso, mas São Paulo não tem lógica. A gente se programa para fazer uma coisa em 10 minutos, daí tem um carro manobrando na tua frente, um caminhão entregando coisas, você fica parado 15 no trânsito. Desculpa, Constâncio. Oi, Micael, é um prazer estar aqui. As cenas de ação normalmente são um desafio para qualquer roteirista, porque além da história que está sendo contada no filme inteiro, as cenas de ação em si, dentro delas, a gente também tem que pensar uma dinâmica interna ali, tem que pensar como se fosse um curta-metragem que a gente está contando. Então, tem seus desafios, a gente tem que buscar lugares onde a gente pode inventar uma tensão. Quando o avião faz o tunô, por exemplo, são coisas que caem, garrafa que gira, arma que escapa do sequestrador. A gente traz tudo isso para essa cena de ação, né? E filmes de ação são difíceis de escrever em média, são difíceis. A gente está até abrindo uma porteira boa no cinema nacional, com bastante coisa saindo assim. Precisamos mais desse treino. Mas o roteiro todo roteiro de ação tem essa dificuldade, né? As pessoas, quando entram na ação, precisam ser levadas de um acontecimento ao outro, precisam se empolgar, precisam arranhar a cadeira, né? Isso que a gente buscou bastante nesse roteiro. Vocês conseguiram. Agora, Constâncio, para concluir, você dedicou mais de uma década. Você já viu? Já vi, já. O Constâncio, eu fui uma das convidadas da imprensa para acompanhar, conhecer essa história antes do lançamento oficial e, olha, antes da estreia oficial. Ela chorou, ela se empolgou, ela se travou na cadeira, ela quis sair correndo. Essa mulher foi muito tenso. Foi muito emocionante. Conta para todo mundo, porque tem muitas responsabilidades nesse filme aí. A gente está retomando o espaço do cinema brasileiro nos cinemas, né? E o desempenho desse filme e de outros filmes que estão chegando é importante para que a gente recupere o nosso lugar. Pois é, e filmaço, não tenho dúvida, eu vou indicar para todo mundo. Agora eu quero concluir falando com Constâncio, que dedicou mais de uma década nesse projeto e agora viu sair do papel. Eu quero entender, primeiro, como que foi ver na telona a história que está há tanto tempo na sua cabeça, e quero saber também se vem filme novo por aí ou agora é só esperar o Oscar mesmo. Só um detalhe, o Constâncio se emociona todo dia 5, 6 vezes, quando ele para pensar nisso que você está falando. Hoje, na pré-estreia, não sei se você vai estar, mas procura ficar do lado dele que você vai ver um homem chorando. Muito. Eu quando vi o primeiro corte, que chama, né? Não sei se é isso que dá o nome, os roteiristas podem me explicar melhor. Mas o primeiro corte do filme, que era a montagem, sem nenhum efeito, sem nem trilha, sem nada,
Eu recebi o link em casa para assistir, o Lusa e o Mikael ficaram morrendo de inveja, porque eles só viram depois. E, assim, primeira cena, escorreu uma lágrima no olho. E, assim, aquela cena do carro chegando no aeroporto. Mas era aquela coisa de ver um filho nascendo depois de quase 12 anos. Né? Então, assim, quase 11, né? Porque isso, a gente começou com essa edição, com esse projeto ainda o ano passado. E cada dia que eu vejo o filme, cada situação, ontem, não sei se a gente pode falar a data, mas no dia 4, agora em Brasília, nós tivemos uma pré-estreia e minha família inteira estava lá. E minha mãe, inclusive, de 84 anos. E eu já me emociono só de falar. E a minha velhinha foi lá ver o meu filme, depois dela ter visto o meu sofrimento, a minha busca por isso durante tanto tempo. E foi sensacional. Eu queria muito que o Lusa e o Mikael estivessem lá ontem comigo, porque esses caras foram parceiros demais, me ouviram um bocado, aproveitaram um bocado da minha pesquisa, não fugiram à realidade, porque quem está vendo o filme, a história real, claro que com um toquezinho de cinema para poder dar uma empolgação maior, mas nada daquilo que tem ali foi fantasiado, foi inventado. E é isso, realmente é emocionante. E a chorona sou eu, hein? Bem, muito obrigada a todos vocês pela presença. Primeiro, Lusa Silvestre, roteirista. Uma pena que foi tão curtinha a sua participação, mas você desculpa. Se você quiser conversar comigo depois sobre esse filme, quantas vezes você quiser, eu adoro esse filme. O Constância deve ter vindo de ônibus, lá de Brasília, se eu não estou enganado. De carro. De avião que não foi, né? O coragem para voar que ele tem agora. Muito obrigado. Eu agradeço também Misael de Albuquerque, roteirista. Obrigada pela presença. Mikael, desculpa. Perdão. Obrigado. Mikael. Um prazer estar aqui, participar dessa conversa com vocês. E muito animado para o filme ser lançado nos cinemas agora, dia 7 de dezembro. Né? Todos lá, vamos todos. Também agradeço Constâncio Viana Coutinho, pesquisador e argumentista, desse filme sensacional que está estreando no Brasil, O Sequestro do Voo 375, um filme brasileiro pelo qual vale a pena voltar a ir ao cinema. Muito obrigada, sucesso para todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Eu agradeço também o tempo e a contribuição de todo mundo que está acompanhando a gente. Agradeço você que estava nesta conversa comigo. Curta, comente, compartilhe. Continue ligado no Fator Político BR, sempre à frente. A gente se vê.